Ok. Boa noite. Gostaria de colocar de pé, por gentileza, para a gente fazer uma oração, por favor. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Quero agradecer a Deus pela bondade de Deus conosco, por estar aqui reunido. Hoje para nós é uma festa, é uma alegria, é um momento solene, porque pessoas estão dando um passo para uma vida nova, uma experiência nova com Cristo. Tudo na nossa vida ela tem um ponto de partida, e à medida em que a gente vai andando, seguindo, coisas vão acontecendo, e a gente vai adquirindo experiência, e a gente vai se fortalecendo. Se a gente tem um indicativo, se a gente tem um manual, uma bússola, a gente sabe o caminho que deve seguir, e vai sendo apontado os perigos que tem nessa trajetória, e assim a gente vai conseguindo passar por esses desafios de forma segura. E a única fonte que de fato pode nos conduzir em segurança em meio aos caminhos da vida, por mais dificultosos que são, com mais, como é que eu posso dizer, desafiadores que sejam, é a palavra de Deus. Pois ela aponta para um caminho, ela nos mostra a direção que pode nos levar a uma tão grande salvação. E acima de tudo, ela revela aquilo que as trevas ocultam. Quem entendeu, diga amém. A Bíblia, ela tem esse poder de revelar aquilo que está oculto, quer seja em meio às trevas ou escondido no mais profundo. E é assim que a gente consegue se manter firme e fiel e constante na revelação de Deus sobre a tão grande salvação que é Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Teu nome em todo o tempo. Senhor, estamos reunidos aqui em Teu nome. Pai, em Teu nome, hoje nos reunimos aqui para dar, Senhor, continuidade nesse projeto salvífico, nesse momento em que recebemos o Teu Espírito. Pessoas hoje estão entregando as suas vidas e fazem isso uma declaração pública diante desta igreja, diante dos amigos aqui presentes, de que o Senhor Jesus Cristo não é apenas o seu Salvador, mas também agora é Senhor de suas vidas. E esta graça que nos é ofertada por amor de Deus, por um amor de Deus a nós, é o princípio de um caminho para a santificação, pelo qual nós possamos chegar a Deus. Neste momento eu te agradeço pelos irmãos aqui, em nome de Jesus, amém. Amém? Obrigado, irmãos. Queridos, ficou meio amarelo, né? Vamos lá, mas eu acho que é porque o tema é assim mesmo. Olha só, pessoal, fiquem à vontade. Nós vamos dar aqui uma palavra. Eu gostaria da atenção de vocês, né, os nossos amigos que vão se batizar, né, daqui a pouco vocês vão aqui para trás, vão vestir uma bata, ok? Bata batismal. Aí vocês vão se posicionar em um desses bancos aqui à frente, amém? E logo após o final dessa palestra, o nosso pastor, que já está chegando aí, vai se direcionar ao tanque batismal. E vocês vão ser conduzidos pela parte de trás, tem uma escada ali, você vai descer, nós vamos fazer a cerimônia aqui. Eu vou estar gravando, ok, os batismos, tirando foto, e em seguida, logo depois eu vou enviar para vocês, para que vocês possam ter uma visão bem legal dos meninos que estão sendo batizados aqui, ok? Porque se ficar 1, 2, 3 tirando foto ao mesmo tempo, aí os demais não conseguem ver. O que eu vou fazer? Vai ter alguém me auxiliando aqui com o pastor para segurar o microfone, enquanto ele faz a profissão de fé. E depois vai ter alguém aqui filmando, te registrando, tirando foto, para enviar todos para vocês também, tá bom? Ok? Tudo certo? Tudo entendido? Então, eu gostaria de que vocês ficassem atentos. Eu não vou colocar a Bíblia na mão de vocês, porque toda referência, toda palavra que vai ser falada aqui, já vai estar com a referência bíblica aí, ok? Então, nós vamos trazer aqui uma palavra, apresentando para você o único lugar onde podemos ser felizes para sempre. Quem quer criar um lugar preparado onde nós podemos ser felizes para sempre? Diga amém. Você crê que há um lugar preparado, onde a felicidade ela não vai ser apenas de momento, mas vai ser uma felicidade eterna, constante em nossas vidas? Você crê? Sim ou não? Então, deixa eu apresentar para vocês, dentro da palavra de Deus, a profecia, a palavra de Deus que afirma para nós acerca desse lugar. Primeiro,
Nós vamos ver aqui esse contexto aqui, veja bem, ó. O único lugar onde você pode ser feliz para sempre. Vamos entender, ó, um mundo de paz, sem ódio e nem rancor. Um mundo sem violência, preconceitos, corrupções, traições ou manifestação de deslealdade. Um mundo sem dor, sem sofrimento, luto e pranto. Um mundo perfeito onde as flores não murcham e o brilho do próprio Cristo nos aquece e ilumina. Isso é o que todos nós almejamos ardentemente. Sim ou não? Eu vou voltar aqui para você entender o contexto. Ó. Um mundo de paz, sem ódio, rancor, sem violência, preconceito, corrupções, traições, manifestações de deslealdade. Um mundo sem dor, sofrimento, luta e pranto. Um mundo perfeito, onde as flores não murcham e o brilho do Cristo, do próprio Cristo nos aquece e ilumina, é o que todos nós almejamos ardentemente. Quem almeja esse local aí, diga amém. Mas veja bem, esse lugar aqui, ele não é apenas fruto da nossa imaginação. Esse lugar aí onde não haverá pranto, nem luto, nem dor, ele é um lugar esperado, almejado, mas é uma questão de fé. Sim ou não? É pela fé. Nós cremos que há um lugar, um ambiente, um local onde o ser humano, ele vai viver em um mundo perfeito, onde as flores não murcham, ok? Onde o brilho do próprio Cristo será aquele que nos aquece e ilumina. E é o que todos almejamos. Mas será que todos vão alcançar este lugar? Todos queremos ir para lá, sim ou não? A humanidade, acho que todo ser humano pensa em um lugar assim. O problema é que nem todo mundo quer dar crédito em uma revelação, em uma palavra, em uma promessa dada a nós. Veja bem o contexto, diz assim, ó: cansados como estamos do mundo atual e suas dores, para a mente materialista e descrente, isto é utopia. Ou seja, para uma mente materialista e descrente, isto é fruto da imaginação do homem. É uma imaginação pela qual o homem procura, de alguma forma, aplacar os seus sofrimentos, ou de alguma forma fugir de suas lutas, de suas dores. É como se a gente se apegasse em uma fé ou em algo que a gente tem ideia de que não existe, mas aquilo traz algum conforto. Isso é mais ou menos isso aqui, ó, utopia. Isto é para quem tem uma mente materialista e descrente. O que é uma mente materialista? Ok? Uma mente materialista é uma mente que só se preocupa em ter, consumir, usufruir, sem se preocupar com o depois. A Bíblia diz assim, ó: um certo homem olhou para tudo que ele tinha, seu celeiro cheio, farto, e ele disse: agora está tudo cheio, está tudo muito transbordante, né? Então agora eu posso descansar. Aí a palavra de Deus disse assim: louco, o que tu tem, para quem será? Ou seja, o homem ele nunca está cansado, ou ele nunca está, como é que eu posso dizer, conformado em consumir. Quanto mais tem, mais se quer. Esta é uma mente materialista. Eu estou falando de uma mente extremamente materialista e consumista, que nunca tem tempo de entender que tudo que temos aqui é um tempo passageiro. Quando a palavra de Deus diz assim: louco, o que tu tem, para quem será? É porque no princípio, quando a gente iniciou aqui esses estudos, nós trouxemos aqui um conceito de felicidade a partir dos falsos conceitos. Por exemplo, para ser feliz, você não precisa perder tanto tempo apenas em conquistar e ter. Você precisa tirar tempo para aproveitar o que você conquistou. Você precisa aproveitar um pouco daquilo que você conquistou com a sua família, com seus filhos, sim ou não? Com o seu cônjuge, mas
A gente está tão preocupado em consumir, que às vezes não racha tempo para aproveitar aquilo que conquistou. Então, uma mente materialista e descrente, toda essa ideia de um lugar sem dor, sem luto, sem pranto, onde as flores não murcham, é utopia, fruto da imaginação. Mas a Bíblia fala de realidades a nós prometidas e preparadas por um ser que nunca falha. Deus, o nosso melhor amigo, prometeu tornar esse sonho muito em breve uma realidade, e será a nova terra, o reino eterno do seu Cristo, ou Jesus. Deus nos fez uma promessa, e se nós formos analisar todo o contexto bíblico, gira em torno da promessa de Deus. Gira em torno da promessa de Deus para nós. Amém? Eu achava que para mim não tinha jeito. De tanto ouvir as pessoas dizer que não tinha jeito, e a minha família desconfortável com meus procedimentos, as escolhas, eu também achei que para mim não tinha mais jeito. Chegou um momento em que eu olhava as pessoas e elas diziam assim, ali meio camuflada, que não tinha mais jeito. E eu também achei que não tinha mais jeito. Mas quando eu comecei a ouvir e a entender esta promessa feita por Deus para nós, acerca de uma vida onde aquilo que me dominava jamais não ia ter domínio sobre mim, que era o vício da droga, a solidão, a escassez, de tudo que não presta, começou a fazer sentido na minha vida. E a partir daí, colocando em prática os requisitos que esta palavra recomenda para que eu pudesse ser feliz e melhor, ainda que mesmo em meio a uma terra corrompida, isso foi me dando força para mim agora rejeitar certas coisas que me prendiam. E foi um processo, amigo, de libertação e de luta que é contínuo. Muitas das coisas que outrora me prendia, hoje já não tem domínio sobre mim. Porém, elas estão ali, ó. Elas ainda estão à nossa frente. Elas estão todo dia nos convidando a retornar, a experimentar e a se submeter. Mas há uma coerência na cabeça do ser humano que a gente sabe muito bem aquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal. Então, quando a gente sabe de fato aquilo que nos faz bem e o que nos faz mal, é loucura você retornar para aquilo que lhe faz mal. Quem entendeu, diga amém. Se torna uma espécie de masoquismo, de insanidade da pessoa que retorna a fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Eu sei muito bem que se eu for na ideia, na minha mente, de repente parar num bar, coisas que é normal para muita gente aí, tomar uma cervejinha do jeito que ela se apresenta, ok? Ou de repente ser convidado para algum local, ir lá começar a tomar uma com os amigos socialmente, para mim não funciona. Eu tenho exatamente a certeza de que para mim não vai funcionar, porque se eu tomar um golinho aqui, talvez hoje eu consiga até me controlar, mas se eu insistir nessa de daqui a pouco, sabe o que acontece? Eu quero 1, 2 goles, 3 goles, 4 goles, aí é mais uma oportunidade para mim voltar para aquilo que outrora era meu domínio, era que me dominava. Então eu tenho consciência disso. Então jamais eu posso me dar o luxo de querer achar que eu vou dominar algo que me dominava antes, que agora eu fui liberto daquilo. Não tem condição, porque o mal, ele continua sendo mal, ele não vai deixar de ser mal até quando ele for de fato destruído. Então nós estamos falando de um lugar que está preparado para nós. A mente materialista e descrente, tudo isso é fruto da imaginação do homem, mas nós cremos na palavra de Deus como revelação do próprio Deus, e a história, a transformação que tem feito na vida de muita gente é real. Vocês aqui devem conhecer pessoas que outrora era a pior escória do mundo. Assassino, traficante, drogado, brigão, uma série de coisas, mas que hoje são pessoas transformadas, sim ou não? Conhece ou não conhece? Pessoas que eram de fato brabo, que viviam brigando com os outros, mas hoje são pessoas humildes, mansas. Você acha que ela se transformou assim de uma hora para outra, simplesmente porque ela quis ser assim? Não.
teve que ter uma influência verdadeira e viva, fazendo-se presente no seu consciente 24 por 48 horas. Então veja bem, amigos, mas a Bíblia fala de realidades a nós prometidas e pregadas por um ser que nunca falha. O ser humano é falho, mas o nosso Deus não falha, ok? Deus é o nosso melhor amigo. Ele prometeu tornar esse sonho em breve uma realidade. Essa será a nova terra, o reino eterno de Jesus. Sabe por que nova terra? Porque essa terra que nós vimos aqui, ela está contaminada pelo pecado. Ela foi amaldiçoada pelo próprio Deus por causa do pecado do homem. Ok? Mas Deus prometeu fazer uma nova terra. Ou seja, se haverá uma nova terra, então Deus vai se fazer presente nessa nova terra. E é exatamente onde nós vamos habitar. Que nova terra? Essa aqui vai subir do cosmo e vai aparecer outra? Não. Essa aqui simplesmente vai ser refeita. Vai ser purificada. Lembrando que no primeiro purificação de Deus da maldade humana, o que Deus fez? Ele lavou a terra com água, sim ou não? A Bíblia conta que houve um grande dilúvio, toda a vida na terra foi ceifada, toda a maldade na terra foi ceifada. Agora, a maldade do homem retornou de uma forma muito mais abrangente. O que Deus vai fazer agora? Ele vai purificar essa terra com fogo, a mesma forma quando o ourives pega o ouro e purifica para tirar sua pureza, para que agora ele se torne um metal precioso. Então Deus vai preparar essa nova terra para que habite aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, aqueles cujo faz uma profissão de fé e a torna pública e declara que Jesus Cristo é o seu Senhor. Então vamos ver na Bíblia, o que a Bíblia nos fala acerca desta nova terra. Primeira pergunta que eu quero fazer para você, pelo menos 7. Veja bem, o que o Senhor prometeu criar para os seus filhos obedientes? A pergunta gira em torno de quem é o quê? Obedientes. O texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, nos diz isso, ó. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra em que habita justiça. Então Deus fez uma promessa a seus filhos que são... Veja bem, Ele prometeu para quem? Seus? Todos somos filhos de Deus? Somos? Você tem certeza disso? Amigos, podemos ser todos filhos de Deus, mas ainda existe aqueles filhos pródigos, bastardos, que ainda de fato não têm uma paternidade registrada. Para que você se torne um filho registrado, ok? Um filho autêntico, com um selo do pai, você precisa agora passar por um processo de nascimento. Que Jesus Cristo disse a Nicodemos que era necessário o homem nascer novamente. Nicodemos, pretensiosamente, pergunta: como o homem poderia retornar ao seu ventre materno? Jesus disse: não, o homem precisa nascer da água e do Espírito. E também temos que ser regenerados pela palavra. Ok? Então, para que nós possamos nos tornar agora, deixar de ser bastardos, ok? E deixarmos de ser o pródigo, aquele que abandona o pai, para viver a sua vida dissoluta, nós precisamos passar pelo processo do novo nascimento. Então está dizendo aqui, ó, o Senhor fez uma promessa aos seus filhos, o quê? Então a promessa é o quê, ó? Nós, quem? Os filhos obedientes. Segunda promessa, aguardamos o quê? Em que o quê? Então a promessa aqui é de novo céu e nova terra. Pedro registrou em sua carta, quando ele escreveu aos irmãos que estavam dispersos na Macedônia, na Galáxia, em toda aquela região da Ásia Menor, da Ásia Maior, ele escreve aos irmãos e ele diz: olha, Deus nos tem feito uma promessa e nós aguardamos essa promessa, aguardamos o novo céu em que habita a justiça. Ok? Segunda pergunta: o que não haverá na nova terra? Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz assim: e Deus limpará dos olhos, ou seja, de seus olhos todo o quê? E não haverá mais o quê? Porque já as primeiras coisas. Então, as coisas velhas se passaram, esta terra contaminada com o mal foi destruído, e na nova terra não vai haverá mais o quê? Nem lágrimas, nem morte, nem pranto, clamor, dor, porque todas as outras coisas passaram. Ou seja,
nessa nova terra não vai ter nenhum tipo de sofrimento. A humanidade viverá em unanimidade com o seu Cristo, com o seu Salvador, de forma em que a alegria e a comunhão é uma realidade comum entre todos, assim como foi o princípio da igreja. A Bíblia diz que a igreja tinha tudo em quê? Em comum. O que é esse comum que a igreja tinha? A fé em o seu Cristo Salvador. Eles abandonaram suas práticas judaístas, eles abandonaram suas práticas pecaminosas, a forma como vivia, para seguir um Cristo que tinha uma promessa de uma nova terra, em um tempo em que não haveria mais pranto, nem dor, nem lágrimas, e muito menos descaso social, preconceitos, indiferença, imparcialidade. Quem entendeu, diga amém. Porque hoje, a forma como nós vivemos, é exatamente assim: quem tem mais vem cá para frente, quem tem menos vai lá para trás, não é assim? Se você não faz parte de uma sociedade, de um clero, em que o consumismo, o materialismo está acima, você é colocado à margem. Dentre outras coisas, que você é julgado, entre outras coisas. Então isso causa sofrimento. Então Pedro está dizendo aqui, olha, não haverá na nova terra lágrimas, morte, pranto, clamor, dor, porque todas essas coisas já passaram. Quem crê nisto, diga amém. Você crê nisto? Então essa é a razão da nossa fé. É a razão pela qual nós aguardamos a vinda de Cristo. Terceira pergunta: quem irá morar conosco na nova terra? Apocalipse capítulo 21, versículo 3 diz assim: e ouviram uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Quem estará conosco nessa nova terra? O próprio Deus. Jesus Cristo será aquele que estará conosco. Jesus Cristo estará permanentemente, e nós permanentemente, tendo a companhia do nosso Cristo, do nosso Salvador, do nosso Deus. Lembrando que quando Deus cria o homem, o primeiro casal, Adão e Eva, ok? O primeiro casal, Adão e Eva, era costume do Senhor, à tardinha se manifestar no jardim e ali conversar com Adão. Quando o homem peca, e agora por causa do pecado, ele se vê as suas vergonhas, o que o homem faz? Ele se esconde. E quando Deus se apresenta à tardinha, à procura de Adão, pergunta: Adão, onde tu estás? Onde tu estás? Adão se manifesta e diz que estava o quê? Escondido. E quando Deus pergunta: quem te disse? A razão pela qual ele estava escondido, ele disse assim: eu estava nu. E ele disse: quem te disse que tu estava nu? Comeste porventura da árvore que eu disse para não comer? Adão disse: foi a mulher que tu me deste. E por consequência a mulher vai e diz: não, foi a serpente que me enganou. O pecado, ele nos constrange, nos faz esconder, porque a gente reconhece a vergonha e as razões pela qual ele nos envergonha. E muitas vezes a gente tem essa mania de atribuir as nossas escolhas e as consequências da nossa escolha a alguém, ou seja, culpa a alguém, sim ou não? Abraão culpou a mulher culpou a serpente, e todos culparam a Deus. Mas hoje nós somos conhecedores do bem e do mal, conforme era o que de fato a árvore passava esse poder para o homem, ok? Sendo conhecedor do bem e do mal. E sendo conhecedor do bem e do mal, o mal ele tem prevalecido sobre a humanidade. Tanto é que nós trouxemos uma palestra aqui falando sobre o fato da humanidade, ou seja, esse planeta está sendo mantido como refém. E aí dentro dessa palestra nós falamos que este contexto que mantém a humanidade como refém é um contexto que a Bíblia chama de mundanismo, ou seja, tudo aquilo que é oposição a Deus e pratica as obras que afastam o ser humano de Deus, que é pelo qual o inimigo mantém a humanidade sob seu domínio. Quando o homem come do fruto proibido ali, amigos, e ele passa a ter conhecimento do mal, o mal agora tem domínio sobre o homem. Foi exatamente o que Satanás apresentou para Cristo lá no monte, quando disse assim, se tu prostrar e me adorares, todos os reinos, todos os poderes desta terra te darei, porque a mim foi dado, são meus. Agora eu pergunto para você, foi Deus que deu para Satanás o domínio sobre esse mundo? Sim ou não? Sim ou não? Lógico que não.
Deus disse ao homem, depois de ter criado todas as coisas, e por fim o homem, ele disse: agora você administre e domine sobre todas as coisas. Mas quando o homem desobedece a Deus, sobre a influência maligna, astuta, enganosa do diabo, ele passa esse domínio para o diabo, e ele se torna agora refém do inimigo. Aí é necessário o quê? Uma intervenção divina, para que nós não morrêssemos na condenação do pecado que é a desobediência. É por isso que aqui tem uma pergunta: quem irá morar conosco nessa terra? Deus será presente conosco. Irmão, eu estou aqui fazendo um resumo geral daquilo que a gente estudou. Nós trouxemos um tema aqui chamado o conflito entre o bem e o mal, entre um anjo e Deus. Essa guerra inicia-se no céu e dá consequência, e ela repercute o universo inteiro, porque Satanás colocou em dúvida o governo de Deus, o amor de Deus e o papel da cruz de Cristo. Primeiro, do amor de Deus e o governo de Deus, ele põe em dúvida em todo o universo, em toda a criação divina, em todos os filhos de Deus. E quando ele coloca em dúvida o papel da cruz, isso inclui nós, porque Cristo é o nosso Salvador. Enquanto a humanidade fica achando que é utopia essa promessa, enquanto a humanidade fica retendo a salvação, dando tempo, adiando, dizendo que não está pronto, ou até mesmo que agora não é hora, isso se torna perigoso para ela. Porque nós estamos falando de algo que é fruto da fé. Quem crê em Deus, diga amém. Então não podemos ignorar as suas advertências e a sua promessa. Se cremos nele, logo temos que crer também na sua palavra. Sim ou não? Isso não é meio termos. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Ou você crê ou você não crê. Ou então você fala apenas como o próprio Cristo falou. Mas antes de Cristo falar, Isaías tinha profetizado, e Cristo foi só reforçando ou trazendo a memória do discípulo do povo. Ele disse assim: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Creio em Deus, mas não quero experimentar e dar crédito à sua palavra, porque às vezes ela mexe com conforto. Mas que conforto? Aquele a quem a gente está habituado ou cresceu dentro das tradições familiares, ou que aprendemos nas escolas no decorrer da vida. A mudança se torna muitas vezes um meio de terror para quem quer viver algo novo. Mas quem começa e experimenta, vai vendo que vai fazendo sentido, e você vai se fortalecendo. Quarta pergunta: como viverão os animais na nova terra? Isaías 65, versículo 25 diz: o lobo, o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e o pó será comida da serpente. Não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Ou seja, a humanidade quanto os animais nesta terra viverão em harmonia, como foi o projeto original. Esses dias mesmo, que repercutiu muito nas internet, eu acredito que toda a rede social de quem acompanha aí, tem um episódio de uma leoa que abraçou um jovenzinho que pulou dentro lá do habitat dela, sim ou não? Então o que é que o leão está comendo hoje? É carne, menino. Mas lá naquele grande dia, assim como o boi, eles vão comer o quê? Ele vai comer a grama, vão andar junto. Sabe por quê? Porque haverá somente uma harmonia entre o homem e Deus. Então o que haverá lá dessa terra? Quantos animais serão dóceis e não terá mais esse instinto selvagem ou fome de carne? Para quem Deus preparou o novo céu e nova terra? Paulo escreve em sua primeira carta, capítulo 2 de Coríntios, 1 Coríntios, versículo 9, ele diz: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os quê? Quem ama Deus aí, diga amém. Então Deus tem preparado coisas que você jamais imaginou, ouviu ou viu. Nós temos a pretensão de querer pressupor aquilo que pode vir. O ser humano tem essa ideia de dizer: olha, Deus vai te dar, Deus te prometeu, Deus vai te falar, num contexto antibíblico, prometendo promessas miraculosas quanto ao financeiro, quanto aos milagres. Sabe por quê? Porque é muito fácil eu olhar para você, de repente você está numa expressão, numa dor, passando por uma situação em casa, eu posso tirar proveito disso aí, me aproveitando do teu estado emocional para te purificar uma promessa a fim de reter alguma coisa tua. Mas o que Deus tem para nós é muito além daquilo que o homem vê. Primeiro, porque tudo que foi criado não foi criado daquilo que é aparente. O ser humano tem a pretensão de ver, raciocinar apenas aquilo que é possível. Mas o que Deus tem preparado nem olho viu, ouvido ouviu e nem subiu. Quando fala coração, está falando aqui, ó, da psique, da mente do ser humano. Nem subiu a mente do ser humano. E nem
Isto são as coisas que Deus tem preparado para quem o amam. Veja bem, no que consiste o amor a Deus? Alguém pode me dizer? No que consiste o amor a Deus? Aqui, meus filhos, ó. Segura aqui. Fica aí, por favor, isso, um do lado do outro. Amar a Deus consiste, sabe em quê? Pode sentar, meu filho. Em obedecê-lo. Sabe qual é o segredo da bênção do homem? A obediência. Sabe como nós podemos agradar a Deus? Obedecendo a Deus. Porque o que nós podemos oferecer a Deus se Ele é o Senhor e dono de tudo? Deus é o dono do ouro e da prata, Deus criou o universo, Deus nos deu o fôlego de vida. Até então Deus cria o ser humano do pó da terra, sopra na sua narina e o homem passa a ser uma alma vivente, um ser vivente. Sem o fôlego de vida, o ser humano era só um molde. Não existia o ser humano, existia um molde. Mas quando Deus sopra, a característica particular do Senhor, que é o fôlego de vida, pneuma, ar, fôlego. Espírito, no grego é pneuma, ar. Quem entendeu, diga amém. Então quando o ser humano morre, a matéria que foi criada do pó da terra retorna à terra. Por aqui, dona, fique aqui na frente aqui rapidinho, já estou terminando. Mas o Espírito, o fôlego de vida, esse retorna a Deus, para que Ele possa ressuscitar aqueles que são o quê? Obedientes, aqueles que o amam. Deus se agrada na obediência e não no sacrifício. Por isso Ele diz: misericórdia quero, não sacrifício. É por isso que Cristo veio e morreu por nós, para que não haja mais necessidade de sacrifício, para que nós possamos chegar a Deus. É uma questão de fé e uma decisão pessoal, porque eu não posso salvar o meu irmão, assim como o meu irmão não pode salvar a mim. O seu pai não pode salvar o filho, assim como o filho não pode salvar o pai, porque a alma que pecar, essa morrerá. Salmo 49, versículo 7 diz: o irmão não pode remir o seu irmão. Ok? Vocês estão claro isso aqui? Vocês estão entendendo? Que tudo é uma questão de fé e um princípio. Sexta pergunta: somente quem poderá entrar na nova terra? Quem poderá? Somente quem? Capítulo 21, versículo 27 diz assim. Arranja um pouquinho de água aí, querido. Diz assim: e não entrará nela coisa alguma que o quê? Contamine o quê? Contamine o quê? A terra, a nova terra, certo? Não entrará coisa alguma que contamine e que cometa o quê? E o que mais? Mas só o que estão escrito no livro de quem? Do Cordeiro. Nós vimos aqui, anteontem, sobre a existência de 3 livros. Daniel vê no céu um trono e ele vê milhares e milhares e milhões de pessoas, e ele vê aquele que está sentado ao trono, e ele vê uma sessão sendo aberta e livros sendo colocados diante da sessão. Obrigado, querido. O que Daniel viu? Ele viu um grande tribunal. Ele viu o livro sendo colocado ali, e aqueles que estavam lá